Muito bem, pessoal. Vamos dar início à nossa atividade, então. Pediria que todos desligassem os seus microfones. Vamos dar início pela nossa oração costumeira, né? A nossa entrega na mão de Jesus por alguns minutos, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, e agradecer pela oportunidade de estarmos todos aqui iniciando um novo ano, que esse ano seja repleto de alegrias, de felicidade, saúde e paz a todos. Agradecer a Jesus essa grande oportunidade que a gente tem de escrever mais uma parte do livro da nossa vida, né? Tem uma mensagem que corre a internet que diz isso. Teremos 365 capítulos, né? Porque cada dia é um momento da nossa vida, é um momento onde nós geramos amor, caridade, né? Fé, e assim vamos construindo a nossa verdadeira vida, a nossa vida espiritual, com glórias e alegrias. Vamos então nos entregar agora neste momento, por alguns minutinhos na mão de Jesus, conversar um pouquinho com Ele, orar e meditar junto com Jesus. Vamos lá. Muito bem, né? Um momento assim gratificante. A gente se sente um pouco mais leve. A gente se realiza, não é verdade? Nossa gratidão também a toda a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste em todos os nossos encontros, que nos fortalece, nos sustenta e nos dá forças para superar o nosso dia a dia. Nossa gratidão a toda essa equipe maravilhosa. Muito bem. O nosso título de hoje é um título bastante interessante, né? E se não somos, já fomos, ou poderemos vir a ser, né? Tem o título de Egoísmo. É uma lição bastante interessante. Então ela começa nos dizendo assim: algumas atitudes denotam manifestação de egoísmo. Preocupar-se exclusivamente consigo mesmo. Não se importar com os outros.
desejar receber sempre alguma coisa, ter grande dificuldade em doar algo para o semelhante, desejar só para si a melhor parte, permanecer insatisfeito com o que tem e querer sempre mais. Os espíritos ensinam que ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, que neutraliza todas outras qualidades. É imperfeição moral que merece ser examinada com toda a atenção. Os espíritos o consideram um verdadeiro vício, uma chaga da humanidade e fonte de todo o mal. Funciona como obstáculo ao progresso moral, por ser incompatível com as virtudes e tender a reter o espírito no estado de animalidade, impedindo que evolua para o de espiritualidade. Não se manifesta com a mesma intensidade em todos os homens. Ora é mais discreto e menos perceptível. Ora é intenso e ostensivo. Há pessoas que se tornam verdadeiros escravos dessa imperfeição moral e vivem com o pensamento centrado na sua própria pessoa, sem conseguir pensar no próximo. O apego às coisas materiais indica que o homem precisa erradicá-lo, ao passo que o desprendimento dos bens terrenos é a demonstração de que já houve progresso nesse sentido. Por ser tão prejudicial, precisa ser combatido com todas as forças. A prática da abnegação é a maneira mais eficiente de combatê-lo, porque é um verdadeiro exercício de desprendimento dos bens terrenos e dos interesses pessoais. Alguns meios práticos podem ser úteis no esforço pela libertação dessa imperfeição moral. Pensar nos outros, tanto quanto em si mesmo, adquirir o hábito de doar alguma coisa, não cobiçar a melhor parte, contentar-se com o que tem, praticar a abnegação. Como se pode ver, pela gravidade desse vício moral, não podemos perder nenhuma oportunidade de combatê-lo. Para isso, é imprescindível usar todos os recursos possíveis. Está aí o grande conselho, né? E o que nos fala no livro dos Espíritos, né? São palavras e são orientações dos Espíritos. Os Espíritos ensinam que ele é incompatível, o egoísmo, é incompatível com justiça, amor e caridade. Neutraliza todas as outras qualidades, né? Então, aquele que vive esse vício, esse sentimento que é o egoísmo, né? Ele está neutralizando as suas qualidades. Ele não está mostrando nada a você, né? Então, é aquele excesso de querer ser autossuficiente, querer ser o melhor, querer ser sempre o primeiro, né? Então, a dificuldade até de doar algo para um semelhante, o egoísta tem essa dificuldade. Ele não consegue se doar alguma coisa, né? E ele quer sempre para si o melhor. Sempre ele está insatisfeito em querer sempre mais. Sempre ele tem esse sentimento de querer mais e mais.
para superar essa ansiedade, essa situação que ele vivencia, que a nossa lição trata como um vício, né? É um vício que é o mal da humanidade. Né? Então, é um vício que é a fonte do mal. É um vício que atrapalha o nosso relacionamento, a nossa integração mesmo, família, com amigos, local de trabalho, né? Trava tudo, esse sentimento egoísta, né? A dificuldade de ajudar o colega do trabalho, né? Achar que ele tem que aprender por si mesmo. Não. Você tem condições de ensinar? Ensina. Supera esse sentimento. Ultrapassa essa situação, trazendo bons frutos a você. Né? Faça com que as coisas se realizem em seu favor. Né? Porque é assim. Essa é a lei da vida. Né? Nós doamos amor, nós vamos receber amor de volta. Nós vamos receber carinho. Nós ensinamos, nós vamos ser ensinados também. Nós vamos aprender com o próximo, porque nós estamos num círculo de integração entre todos. E é um aprendendo com o outro. Não importa que ele tenha um pouco abaixo de você, ele tem alguma coisa a te ensinar, esse irmão, né? Os valores da vida, não é verdade? Então, isto é uma coisa que nós precisamos aprender a superar esse sentimento de não querer ser exclusivistas, né? Querer ser primeiro para mim. Não. Temos que saber o nosso momento. Temos que gostar de nós próprios. Não é verdade? Por quê? Porque é aquilo que disse lá os Espíritos para nós. Egoísmo não combina com a justiça, com o amor e com a caridade. E o que nos eleva? O que nos eleva? Fazer justiça, gerar o amor e ser caridoso. Isto é o que nós precisamos agir. Né? Então, aquele que age diferente disso, ele está agindo perante a imperfeição moral. Ele não está sendo perfeito na moralidade. Está lhe faltando alguma coisa. Não é verdade? E é aquilo que a gente sempre está dizendo. Né? É a prática do mal. Ser egoísta, você está praticando o mal inconscientemente. Por quê? Está se negando a ajudar, está se negando a ajudar o próximo, está se negando a fazer uma caridade. Então, está agindo contra você mesmo. Essa situação, né, como ele nos coloca, às vezes, ela é um pouco mais branda em algumas pessoas. Né? Ela, às vezes, passa até despercebido. Existem egoístas que são discretos, vamos dizer assim, né? Que não é a intensidade de alguns, né, demonstrar isso, e já em outros, é muito forte. É claro, quando você se depara com uma pessoa declaradamente egoísta, né? Então, estas pessoas são os escravos
dessa imperfeição moral, que é uma imperfeição moral, né? Não conseguir administrar isto. Então, é aquele que ele está vivendo só para si, vivendo só para a sua pessoa. Ele não enxerga nada à sua volta, ele só enxerga a si mesmo. Então, ele, quando se apega a uma situação dessa, está claro, ele é um materialista. Ele está se valorizando por bens materiais. Então, primeiro passo, erradicar esse sentimento materialista. Né? Saber, nós espíritas sabemos que existe uma vida maravilhosa nos esperando, que nós temos que construí-la aqui e agora. E construí-la de que forma? Gerando amor, gerando caridade, justiça. Ser justo, não é verdade? O que é meu, é meu. O que é do próximo, é do próximo. Parabéns a ele porque conquistou. Né? Então, precisamos erradicar esse sentimento de vez. Porque aquele que consegue superar essas nuances que passam por nós, né? Se abster de bens terrenos, não valorizar tanto aquele que, não, eu estou com um carro zero agora, estou de carro novo, né? Para quê? Não tem necessidade disso. Valorize os verdadeiros os valores morais da vida. E aí sim, quando você valorizar esses valores morais da vida, você está no caminho da sua evolução. Você está evoluindo. Porque está se desprendendo dos bens materiais. Porque uma coisa é certa, nós sabemos disso. O que nós levamos daqui são os sentimentos que nós enraizamos em nós. Aquele que enraizou no amor, aquele que enraizou na caridade. Esses sentimentos nós vamos levar. Né? E eu falo sempre também, caridade não é só a parte material, não. Levar lá o alimento. Às vezes, a caridade é praticada, como já falamos aqui, em outras vezes, através de uma palavra amiga, de um abraço, de um sorriso. Né? Isto é carinho, caridade. Né? Isso que nós estamos gerando? Amor. É o que nós precisamos. Né? Esse sentimento que nós carregaremos eternamente dentro de nós. Este é o sentimento que nós vamos levar conosco. É o único bem que nós teremos junto de nós, na nossa nova caminhada. Né? Então, precisamos nos libertar disto tudo. Pensar nos outros. Começando por aí, pensar nos outros. O que podemos ser útil? De que forma nós podemos ajudar? Faça esse autoexame de acordo com a própria capacidade. Cada um tem uma capacidade. Cada um tem um modo de ajudar. Né? Existem pessoas que têm a vontade de servir, de se doar. Faça isso. Isso será o melhor para a sua evolução. E nunca cobiçar a melhor parte. A melhor parte não é minha. A melhor parte é do meu irmão.
A melhor parte é daquele que está ao meu lado. Não é meu, não me pertence. O melhor não é para mim. O melhor é para o meu irmão. Né? Então, é por aí que começamos a administrar melhor este sentimento que deve ser banido de nós, esse vício que carregamos. Porque é um vício que nasce com a gente. Né? Nasce e ele vai criando raiz. Se nós não tomamos atentos, não tomamos cuidado, se enraiza, se torna forte. Né? Nós temos que praticar abnegação, abnegar-se, né? Que é se sacrificar em favor do próximo. Isto é que é o verdadeiro sentimento de amor e de caridade. Abnegar-se, né? E a gravidade desse vício moral, nós temos uma grande oportunidade de combatê-lo. É imprescindível nós nos utilizarmos de todos os recursos possíveis. Né? Primeiro, humildade, quando precisar. Às vezes nós precisamos abaixar a cabeça. Né? Precisamos de ajuda. Então, é esses sentimentos que nós temos que administrar em nós. A humildade, muito importante. Né? O sentimento, outro que eu gosto sempre de citar, né? Prática do perdão. Como que o perdão renova a nossa vida? Quando ele é praticado na forma correta. Você demonstrando que realmente perdoou o seu irmão, o seu familiar, seja lá quem for que você está perdoando. Você tem que demonstrar isso. Demonstrar como? Com amor, com carinho, atenção, né? Um abraço, um sorriso. Isso tudo se torna muito importante na valorização e construção da nossa caminhada evolutiva. Né? Construção da nossa verdadeira vida. Estamos aí iniciando o nosso ano. Não vamos perder a oportunidade que nos são colocadas de praticar alguma coisa melhor. Nós não estamos sempre querendo modificar algo em nossas vidas toda vez que começa o ano. Toda vez que inicia-se um ano. Ah, esse ano eu não vou fazer mais assim, eu vou fazer agora assado. Né? É sempre assim que nós falamos. Vou mudar. Né? Então, olha a oportunidade se iniciando da gente mudar o caminho da nossa vida, tratar melhor esses sentimentos que combatam o egoísmo e nos fortalece. Não é verdade? Muito bom. Gostaria de abrir o espaço agora para o nosso bate-papo. Fiquem à vontade, quem tiver alguma palavra a nos trazer. Um complemento, uma ideia nova, por favor. Está aberto. Oi, dona Sueli. Sim. Nós temos que, no nosso caminho evolutivo, nós temos muitos tropeços. Vamos encontrar no nosso caminho muito egoísmo, muito orgulho, muita falta de perdão. E isso é preciso ser combatido com toda a nossa força. Nós sabemos também que é muito difícil, porque essas imperfeições estão entranhadas no nosso espírito. E só com muita força de vontade, abnegação, podemos controlar
esses vícios. Deus e os mentores espirituais nos dão essas armas. Só é preciso saber usá-las. Procurando o quê? Amar ao próximo, perdoar, evitar ser egoísta, deixar de querer ter as coisas dos outros, que é o caso da inveja. Então, temos muito caminho para percorrer e muito caminho para aprender. Eu acho que é esse o nosso momento evolutivo. Como o senhor disse, estamos começando um novo ano. Vamos procurar, então, melhorar. Sermos melhor do que o ano que passou. Não reclamando, que o ano que passou foi muito bom, graças a Deus. É isso aí, gente. Muito obrigado, dona Sueli. Não podemos reclamar, né? Temos que agradecer o ano que nós tivemos e estamos tendo a oportunidade de fazer melhor, não é verdade? Então é isso, muito bom, dona Sueli, bem lembrado. As coisas realmente não são fáceis, né? Aí está a grande parcela que nós precisamos de exercitar, o nosso sacrifício, né? Porque abnegar-se é justamente isso, a gente se sacrificar. Tem vitórias, mas existem sacrifícios para que a gente obtenha as vitórias. Muito bom. Muito obrigado, dona Sueli. Mais alguém quer falar? Vamos lá, pessoal, vamos expor as ideias. Não se acanhem. Viu, Daquimar? Oi. Foi falado quase tudo, né? Mas, assim, o egoísmo, né? É um sentimento que todos os seres que estão no planeta Terra têm, ou pouco ou muito. Sim. Mas não deixa de ter o egoísmo junto de ti. Até porque estamos no eterno aprendizado, e estamos aí em provas, onde significa que temos que vencer aquelas fraquezas, aquelas deficiências que nós carregamos, né? Que deixemos através do tempo que tomasse conta do nosso ser espiritual. E Deus, quando nos envia a um planeta, né, de prova e expiação, igual ao planeta Terra, Ele nos dá oportunidades de nós vencermos essas situações negativas que se encontram junto de nós. E ele cria situações. Então, poderíamos ser egoístas. Se vivêssemos sozinhos, isolados no mundo, não exercitaríamos o egoísmo, né? Porque não teríamos pessoas ao nosso lado, onde teríamos nós a necessidade de dividir algo, ou de pensar no próximo de forma diferente, né? Aprender a amar, a ser dado. Então Deus, Ele colocou nós a viver em sociedade para que nós conjuntamente pudéssemos, né, despertar dentro de nós o sentimento, veja, de se preocupar também com o seu próximo. E não pensar apenas em si. Porque quando pensamos apenas em nós, e tendo o egoísmo, que todos nós temos, deixando com que ele se destaque muito mais do que todas as virtudes que você tem, porque você se fecha naquele sentimento onde você quer tudo para você, você só pensa em você. Os outros que estão ao seu lado, tá aí as situações que ocorrem no dia a dia para você, praticamente não tem valor, porque você quer se beneficiar de tudo. Tá? Você acaba, então, por
se tornar um ser solitário, isolado no mundo. E isso faz um mal muito grande, grande para o semelhante. Basta nós vermos as crianças. Veja, você põe ali, muitas das vezes, 2, 3 crianças juntos, põe um monte de brinquedo. Né? Umas estão ali brincando sozinho, né? Na sua quietude distraída. Né? Outras estão se interagindo, outras estão querendo pegar todos os brinquedos para ela, não querendo deixar com que as outras brinquem. Quem já não viu isso? Aí o que acontece? Veja, uma chora do lado de lá porque a outra pegou o brinquedo. Daí o pai e a mãe vê, vai lá e fala, filha, tem que, né, brincar junto com ele. Né? Vai lá, pega o brinquedo, põe lá junto para que brinquem junto. Aquela que é egoísta começa a chorar também porque não quer tudo para ela e acha que está perdendo, está tendo perca. Olha o sentimento, né, que o egoísmo gera. E assim nós vamos também no decorrer do tempo. Lógico, a criança tem a sua inocência, mas ali já fica bem visível, né, que temos nós as nossas fraquezas, precisamos trabalhar, né, eles para que assim vençamos eles, para que no amanhã, quando nos tornarmos adultos, com a nossa personalidade formada, veja, não soframos tanto. Né? E também não façamos com que muitos venham a sofrer. Né? Dentro de lares, por exemplo, no almoço, né? O pai e a mãe vai ali e faz, por exemplo, o almoço para 5 filhos, um bifinho cada filho. Né? Normalmente tem um vai lá e pega 2 bifes. Certo? Ele pensou, né, no irmão dele que poderia chegar mais tarde e ia ficar sem um bife para comer. Né? Muitas das vezes não pensou. Por maldade? Não. Não é maldade. É porque tem egoísmo dentro de si. Então não para um pouquinho para pensar no seu próximo. Tá? Então nós temos sempre que fazer o exercício. Né? Do que? De antes de pensarmos apenas em nós, pensemos em nós, mas também pensemos no nosso próximo. E entendamos de que as necessidades estão aí para ambos. Veja, e os benefícios também estão aí para ambos, né, para que assim a gente possa aprender a caminharmos cada vez mais juntos, né, de muitos seres, não apenas caminhar individualmente na sua trajetória, achando que está tudo ótimo, tudo bom, porque não tem ninguém ali perturbar, ninguém ali cobrar, ninguém para você dividir. Você está por isso simplesmente estagnado no tempo. Então, liberte-se disso, aprenda a dividir. Quando eu falo dividir, ótimo, é sair dando tudo, certo? Tem que ter também o bom senso, do como agir, do como fazer, para quem fazer, né, o quando fazer, certo? Mas com o desapego. Você tendo esse desapego, você tem o amor. Você tendo o amor dentro de si, você tem algo para dar para o seu semelhante. Então você está fazendo com que esse sentimento egoísta diminua cada vez mais dentro de ti. Você vai ter muito mais companheiros, muito mais amigos, vai ser muito mais querido e vai viver muito mais feliz, do que quando você apenas isolava-se no mundo. Né? Isso daí, né, Timar? Tá bom? Muito bom, maravilha. Então, temos que ser justos, né? Isso é uma grande prática também, que é o que ele fala a lição, justiça. Justiça, ser justo. Né? Então, é isso. A minha companheira aqui hoje escreveu um monte de mensagem aqui enquanto a gente falava. Uma delas é um coraçãozinho, ó, escrito aqui dentro, amar a família.
Depois ela colocou aqui um outro coraçãozinho aqui, dizendo assim, ó, o recadinho dela para Jesus e Deus. Amo vocês. E assim vai. E tem mais um grande aqui que ela fez também, né? Ó, que ela colocou o título em cima, Evangelho, Te Amo. Então, tá no caminho certo, né? Tá aprendendo. E tem mais um monte de mensagem aqui, mas deixa para lá. Vamos continuar a nossa estudo. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de colocar mais alguma palavra, mais algum entendimento, né? Estamos aí para a gente bater um papo, gente. Vamos expor as ideias. É assim que nós aprendemos um com os outros, viu? Muito bom. Então, oi. Só uma colocação. Sim, Será que pode. as pessoas mais vigilantes, no sentido mais próximo de Deus, de Jesus, não corre o risco de ter a sua oração voltada para o egoísmo de uma forma assim muito sutil? Não sei se consegui me esclarecer. Você acha que na oração a pessoa. Nós vamos fazer uma oração e, de repente, nós estamos sendo egoístas por essa oração, dessa forma que a gente está fazendo. Porque a gente não consegue perceber que nós precisamos passar por determinadas dificuldades. Esse que é mais sentido que eu quero dizer. Não, eu entendi, Sérgio. É assim, sabe? Eu entendo que, às vezes, a gente faz um comentário de uma situação e aonde nós deveríamos orar por um irmão nosso que está numa dificuldade ou está numa situação difícil, às vezes a gente faz uma crítica, tá? Então, nós estamos sendo egoístas, porque o que nós precisamos fazer é a nossa oração para que ele seja ajudado, para que ele possa superar, né? E não criticar. Porque é comum isso em nós, às vezes, tecer uma crítica contra um irmão e não fazer aquilo que ele mais precisa, que é uma ajuda espiritual, uma ajuda através de uma oração, né? Na oração, nós às vezes pedimos só para nós, não é verdade? Então, nós temos que pensar como um todo, inclusive nas orações, pedir por nossos irmãos, né? Que têm necessidade, que precisam. Acho que é isso. Não sei se consegui te explicar bem. Não, eu só queria levantar esse ponto de vista, porque eu vejo assim, nós espíritas temos que ser muito mais vigilantes. Sim. E correr o risco de cometer erros de uma forma muito sutil, né? E erros graves, né? Isso que nesse sentido que eu quis dizer. Sim. O André, pode falar, André. É assim, vou resumir com uma palavrinha simples. Sim. A oração pode ser egoísta ou não, veja, direcionada ou não, mas o efeito está tudo na intenção da qual você coloca no momento de fazer a oração. Acho que a palavra intenção resume tudo, Sérgio. Depois, quem quiser entender um pouco mais sobre a oração, pegue lá no Evangelho, tá? Tem lá no final as orações para os mortos, orações para o parente, para o amigo, para assim, e tem antes desses pontos de tipo de oração, tem toda uma explicação sobre a oração. Leia os 5 capítulos anteriores, é maravilhoso. Você vai ter outra visão do que é orar, do como orar, por que orar, para quem orar, quando orar. Ok? Tá? Obrigado.
Obrigado, André. Bem lembrado do nosso evangelho aí, que tem essa explicação assim bem clara e dando exemplos, né? Muito bom, bem lembrado. Muito bem. Alguém mais quer fazer mais algum comentário, colocar mais alguma coisa? Muito bem. Vamos, então, partir das nossas vibrações, os nossos pedidos, pedir a Jesus, pedir a toda a equipe médica do Dr. Bezerra, Dr. Deolindo, que nos abençoe, que nos ilumine e que possa levar o conforto a todos os nossos irmãos que atravessam por dificuldades, necessitam do nosso amor, do nosso carinho. Os nomes colocados nos nossos grupos, grupo de estudo, grupo de cura, que sejam abençoados e iluminados e que estejam, neste momento, sendo fortalecidos por esta equipe maravilhosa. E assim, Pai, pedimos também para os nossos irmãos em hospitais, em UTIs, clínicas de repouso, clínicas de recuperação, clínicas de idosos, aos moradores de rua, sejam todos abençoados, iluminados por o seu calor, pela sua luz. E assim, Jesus, pedimos também para os encarcerados, conceda-lhes o perdão para que eles possam trilhar o caminho de recuperação, que eles possam trilhar o caminho de amor e de luz. E que assim, Jesus, nós pedimos também por nós, por nossos lares, que sejam abençoados e iluminados, e que os guardiões de nossas caminhadas sejam cada vez mais fortalecidos pelo esse carinho e esse amor que disponibiliza sempre a todos nós. Assim, Jesus, fazemos aquela oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todo o mal, do corpo e do espírito. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Nossa gratidão também, nosso agradecimento a toda a equipe médica da Casa Bezerra de Menezes. Que assim seja, Jesus. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã. E um bom ano para todos nós que se inicia.